Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre a densidade, que é uma grandeza muito utilizada em diversas áreas. Por definição, a densidade é igual à relação entre a massa pelo volume, seja de um corpo ou de uma substância. No Sistema Internacional de Medidas e Unidades, massa é medida em quilograma e volume é medido em metro cúbico. Então, densidade no sistema internacional é o quilograma por metro cúbico. Uma das utilizações de densidade, quando misturamos corpos ou substâncias immiscíveis, ou seja, que não se misturam, a substância que fica na parte de cima ela vai ter menor densidade se comparada à substância que fica na parte de baixo, como exemplo, água e óleo. Outra coisa importante, a unidade grama por centímetro cúbico não é do Sistema Internacional. Esse é um erro muito comum que vocês cometem, inclusive. Ela é muito usada, mas não é do SI. SI é quilograma por metro cúbico. E a gente tem que saber de cor o valor da densidade da água. E aí, o valor da água já transforma entre as unidades de medida de densidade, a internacional e as mais usadas. Então, decorou da água, você já sabe como transforma de uma unidade em outra. A da água é de 1 grama por centímetro cúbico, que não é do Sistema Internacional essa unidade, mas é muito utilizada. E aí 1 grama por centímetro cúbico equivale a 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Aí, se for outra substância qualquer, com uma regra de 3, né, você consegue transformar. Outra unidade também interessante, que a gente tem que saber, é o quilograma por litro. Então, 1 grama por centímetro cúbico equivale a 10 a terceira quilograma por metro cúbico, que é igual a 1 quilograma por litro. Ou seja, a cada 1 litro de água, temos 1 quilograma de massa. Existem, entre aspas, 3 tipos de densidade. Vamos falar primeiro da densidade do corpo, ou de um corpo. Quando nos referimos à densidade de um corpo, para calcular, a gente faz sempre a massa total desse corpo pelo volume total desse corpo, incluindo espaços vazios, se existir. Imagina o seguinte, imagina você calcular a densidade de um corpo humano. Você concorda que o corpo humano ele é feito por várias substâncias diferentes? Além disso, pode ter espaços vazios internos, como, por exemplo, o espaço do pulmão? A mesma coisa quando a gente calcula a densidade de um barco, por exemplo. Concorda que o barco é feito por vários materiais diferentes? Além disso, lá internamente, no casco, no porão, pode ter espaços vazios? Então, você vai medir a massa total desse corpo, coloca esse corpo em cima de uma balança e mede a massa total dele, com tudo junto. E o volume total desse corpo. Então, mede o volume total desse barco, mede o volume total do corpo humano, incluindo os espaços vazios, se houver. Aí você calcula a densidade desse corpo. É muito comum vocês errarem, tá? Às vezes tem exercício que, por exemplo, fala que é um pedaço de madeira soldado num pedaço de ferro. Qual a densidade desse corpo? Aí tem aluno que inventa de tirar a média das densidades, sendo que o conceito não é esse. Basta você pegar a massa total do corpo, considerando todos os materiais, e dividir pelo volume total. Então, soma todas as massas, soma todos os volumes do mesmo corpo e divide um pelo outro. Lógico que em alguns casos específicos a média até pode dar certo, mas se você fizer sempre massa total por volume total, incluindo espaços vazios, você nunca vai errar, tá? Porque esse é o conceito. Então, quando a gente fala, por exemplo, que um navio, né, ele tem densidade menor do que a densidade da água, não quer dizer que um metal, por exemplo, que tem nesse navio tem uma densidade menor do que da água. Quer dizer que a densidade de
todo o corpo, considerando tudo junto, toda a massa por todo o volume, né, de todos os materiais juntos. É isso que a gente quer dizer com densidade de um corpo. Aí, quando tivermos um corpo muito irregular, que a gente não consegue calcular o seu volume para calcular a sua densidade, a gente pode usar o método do deslocamento de água, não se esqueça disso. Como que é esse método? E aí guarda isso, tá? Né? Porque isso aqui é até lá da educação infantil. Se você pegar um recipiente com líquido e mergulhar o corpo nesse líquido, o nível do líquido sobe no recipiente. Ou seja, teremos aqui, ó, um líquido deslocado. Se eu calcular o volume desse líquido deslocado, ele vai ser igual ao volume do corpo que eu mergulhei nesse líquido. Então, para corpos muito irregulares, a gente pode usar esse método para determinar o volume do corpo, e aí a massa basta colocar numa balança. Aí a gente tem massa total, volume total, consegue calcular a densidade desse corpo. Além da densidade de um corpo, podemos ter também a densidade de uma substância, ou também chamada de massa específica. A definição de densidade não muda, percebeu? É sempre massa por volume, isso não vai mudar. Agora, quando a gente fala que é de uma substância ou massa específica, a gente está falando que é da substância pura. Aí não é de um corpo. Então você está falando, por exemplo, da densidade da pele, só da pele, ou do cabelo, só do cabelo. Ou se você pegar um corpo formado por vários materiais, você está separando os materiais e calculando a densidade de cada um. Aí você vai fazer a massa daquela substância dividido pelo volume daquela substância, porém não inclui espaços vazios, caso exista. Você tem que considerar a massa e o volume apenas da porção compacta da substância, da porção pura daquela substância que você está calculando a densidade. E por último, temos também a densidade relativa. Imagina que eu vá calcular uma densidade A, seja de um corpo ou de uma substância, onde eu vou fazer massa A por volume A. E vou calcular também uma densidade B, onde eu vou fazer massa B por volume B. Aí, se eu quiser a densidade do A em relação ao B, a gente faz A vírgula B. Aí basta pegar a densidade A e dividir pela densidade B. Não se esqueça que algo relativo na matemática é uma divisão, né? Então eu vou dividir A por B para ter a de A em relação a B. Da mesma forma, se eu quiser a densidade de B em relação a A, aí na notação fica B, A. Basta pegar a densidade do B e dividir pela densidade do A. Aí se eu dividir densidade do B por densidade do A, temos a densidade do B em relação a A. Legal? Densidade é uma grandeza utilizada em várias áreas, em várias aulas. Eu particularmente considero, tá? Essa rápida aula de densidade como uma aula fundamental, né? Que a gente acaba usando em vários cursos. Legal? Então, sempre que precisar de lembrar, né? Volta aqui nessa aula. Vamos parar aqui, né? Porque não tem muito o que falar. Um abraço, bons estudos e até as próximas aulas.